O assunto que eu quero trazer aqui hoje não é novo, porque eu já falei sobre esse assunto há cerca de 2 anos, mais ou menos 2 anos. Então, eu acho que você que estava aqui naquele momento não vai lembrar de tudo. E tem um bocado aí que não estava presente, então para esses vai ser novidade. Ah, de pecadores a embaixadores. Essa transformação que ocorre na vida de uma pessoa. De pecadores a embaixadores, né? Então, saber o que é um pecador é fácil. É só olhar para a gente, né? E nós somos pecadores. Então, se você quiser saber como é que é um pecador, olhe para você. Olhe para si. Vai descobrir o que é, né? Claro que temos mais, outros menos, mas todos são. Não há um que não seja. Só houve um nessa face da terra que não foi, que é Jesus Cristo. Graças a Ele, nós podemos ter acesso à vida eterna por meio da salvação e perdão dos nossos pecados. Mas, quanto ao mais, qualquer ser humano que passe por aqui, passou, que passe ou venha a passar, é pecador, né? O desvio que ocorreu, desvio de rota que ocorreu no Jardim do Éden, que envolve a humanidade. Muita gente vai dizer assim, Adão e Eva. Adão e Eva era a humanidade. A humanidade, só tinha os dois. Não havia mais ninguém. E se eu e você estivéssemos lá, nós certamente estaríamos entrando no mesmo caminho. A humanidade que pecou. A humanidade pecou e por isso nós estamos afastados de Deus. A humanidade virou as costas para o Criador, o que representa morte espiritual. É o afastamento, a quebra da comunhão com Deus. A quebra da aliança que Deus havia feito com o ser humano. Todo o ser humano, na sua condição natural, é espiritualmente morto. Ele pode ressuscitar mediante a fé em Jesus Cristo e reconciliar-se com Deus. E esse é o ministério que Deus nos deu. Então, o que é o embaixador? O que faz o embaixador? O Brasil é um país que tem talvez um dos maiores, aliás, o maior número de embaixadores representando o país fora dele, né, nos outros países. Nós temos quase 200 embaixadores que o Brasil tem em outros países, né? E o embaixador é a autoridade máxima do país naquele país onde ele está, onde ele exerce sua função. O embaixador brasileiro no Japão, por exemplo, é a autoridade máxima do Brasil lá no Japão. Ele representa o país naquele lugar onde está. A missão do embaixador é estreitar os laços de cooperação entre os países, o país que ele representa e o país onde ele está servindo, no caso, o Brasil, e acompanhar a política econômica daquele país, compartilhar informações do governo brasileiro lá e colher informações de lá também que possam ser úteis ao governo brasileiro. Promover interesses econômicos e culturais do Brasil e fora dele. Mediar conflitos de interesse entre as nações e proteger os interesses de brasileiros que residem no país e que, porventura, tiverem qualquer dificuldade de relacionamento. Repassar oficialmente as comunicações do Brasil para aquele país onde ele está, como servindo como embaixador, onde está localizado, portanto, a sua embaixada ou local onde ele trabalha. E ainda promover a cooperação científica entre os países. Como disse, Brasília concentra a maior quantidade de embaixadores de outros países. São 133 embaixadas localizadas em Brasília. E tem outras 59 que têm embaixadores credenciados, mas cujos embaixadores não residem cá. Estão, no caso, alguns em Washington, outros em Buenos Aires e outros em outras capitais, mas que são embaixadores, digamos assim, credenciados para representar, no caso do Brasil. O Brasil é, portanto, um país que é um dos que mais tem embaixadores para representá-lo na sua caminhada, né? Agora, o texto que eu quero ler, ele está registrado na carta de Paulo aos Coríntios, a sua segunda carta,
capítulo 5, os versículos 17 até o versículo 21. Capítulo 5 da segunda carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 5, versículos 17 a 21. Obrigado, irmã. Onde ele diz o seguinte: portanto, se alguém está em Cristo, é nova criatura. As coisas antigas já passaram, eis que surgiram coisas novas. Tudo isso provém de Deus, que nos reconciliou consigo mesmo por meio de Jesus Cristo e nos deu o ministério da reconciliação. Ou seja, que Deus estava em Cristo reconciliando consigo o mundo, não levando em conta os pecados dos homens, e nos confiou a mensagem da reconciliação. Portanto, somos embaixadores de Cristo, como se Deus estivesse fazendo o seu apelo por nosso intermédio. Por amor de Cristo, lhes suplicamos, reconciliem-se com Deus. Deus tornou pecado por nós aquele que não tinha pecado, para que nele nos tornássemos justiça de Deus. Esse é o texto para nossa apreciação nesse momento. Por enquanto, é essa nossa leitura do texto. Depois nós temos alguns outros textos. Ao que nós podemos ver e detectamos na leitura desse texto, Paulo reúne duas ideias, ou dois temas aqui nessa passagem: criação e salvação. Na linguagem de Paulo, esses temas são coexistentes, ou um está ligado ao outro. Coexistem não somente de maneira pacífica, mas também harmônica. Criação e salvação. Em alguns compêndios teológicos, eles estão separados, mas para Paulo não assim acontece. Parece que não havia necessidade de separá-los e ele os une. Em Cristo é certamente a expressão mais caracteriza o apóstolo Paulo. Ele repete essa expressão muitas e muitas vezes nos seus escritos, quando ele se propõe a falar sobre o tema o que significa ser cristão. A morte de Cristo e a sua contundente vitória sobre a morte são como que um divisor de águas. A morte de Cristo em nosso lugar é a nossa identificação com Ele por meio da fé, é que tornam possível a nossa existência na eternidade com Deus. Sem isso, nós estaríamos irremediavelmente perdidos. Mas com isso nós nos tornamos novas criaturas. Por causa dessa possibilidade, Cristo veio, tomou o nosso lugar, não haveria condições de nós nos salvarmos por nós mesmos, por causa do pecado, por causa dessa questão que aconteceu no Éden, quando eu disse a humanidade se voltou contra Deus. Somos humanos, então nós nos voltamos contra Deus como Adão o fez. E Adão e Eva o fizeram. Então, nós só temos a condição de nos relacionarmos novamente com Deus por meio daquilo que Cristo veio fazer. O projeto de Deus, portanto, é esse. A morte de Cristo em nosso lugar nos faz novamente possível de nós nos identificarmos por meio da fé em Jesus, nós nos reconciliarmos com Deus, tornando-nos novas criaturas. Fora isso, não haveria essa possibilidade, não existiria. Nossa situação natural não daria para isso, mas a nossa situação atual, por causa da nossa fé em Jesus Cristo, ela é possível, portanto, esse convívio com Deus novamente. Mas não podemos perder o foco, visto que é totalmente, eu diria assim, totalmente garantida a conclusão da recriação, ainda que essa conclusão da recriação não aconteça agora, na sua totalidade. Ela vai se completar somente a partir do grande e terrível dia do Senhor. Aí então não haverá mais nenhuma influência do mal, nenhuma influência do pecado na vida de ninguém, e aí sim nós estaremos então definitivamente na presença de Deus. Nós já somos novas criaturas, mas ainda incompletos. Porque estamos ainda sujeitos ao erro, ao pecado, ao deslize. Quem de nós pode dizer que não
não está de vez em quando sujeito a isso. Todos nós estamos. Então, por causa disso, essa criação se completará só daquele dia em diante. A nova criatura, a nova natureza gerada pelo Espírito Santo já é uma realidade para todo aquele que crê. Isso é fato. Já é uma realidade para todo aquele que crê. Mas ela está em desenvolvimento. Porque o corpo da velha natureza está ativo. E de vez em quando ele nos dá um chega para lá. E nós deslizamos para um lado e para o outro e não fazemos aquilo que é da vontade de Deus, e sim aquilo que é contrário à vontade de Deus. Por isso, eu disse, essa conclusão desse trabalho que Deus faz em nós só se completará naquele dia. Mas é garantido que vai acontecer. Não há retrocesso quanto a isso. Porque aquele que um dia confessou a sua fé em Jesus Cristo, ele tem a sua salvação garantida. Esse é o que a Bíblia nos ensina. Não há por que duvidar disso. Na segunda carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 4, nós lemos, por exemplo, nos versículos do capítulo 4, versículo 16, ele diz assim: por isso, não desanimemos, embora exteriormente estejamos a desgastar-nos, interiormente estamos sendo renovados dia após dia, pois os nossos sofrimentos leves e momentâneos estão produzindo para nós glória eterna, que pesa mais do que todos eles. Assim fixamos os olhos naquilo que não se vê, mas no que não se vê, pois o que se vê é transitório, mas o que não se vê é eterno. Sabemos que, se for destruída a temporária habitação terrena, que alguns chamam de tenda, de barraca temporária, que é removível, nós não temos uma casa permanente aqui. Se for destruída a temporária habitação terrena em que vivemos, temos da parte de Deus um edifício, uma casa nos céus, não construído por mãos humanas. Enquanto isso, gememos, desejando ser revestidos da nova habitação celestial. Porque, estando vestidos, não seremos encontrados nus, pois, enquanto estamos nesta casa, gememos e nos angustiamos, porque não queremos ser despidos, mas revestidos da nossa habitação celestial, para que aquilo que é mortal seja absorvido pela vida. Nós estamos nessa caminhada, nessa luta, desejando, desde quando possível, nessa parte, passarmos para aquela parte que não tem mais de sabor nenhum. Mas esse não é o tempo ainda. Deus permite que nós continuemos aqui. E enquanto aqui estivermos nessa caminhada, nós estamos sendo construídos, edificados, e Deus vai nos alimentando. E manter o foco nessa nova vida que Deus tem para nos dizer é o que importa. E viver a nova vida pela fé é um exercício a ser cultivado, a ser mantido, a ser alimentado, na busca diária pelo ensino da palavra de Deus e como ela se aplica ao nosso viver. Como eu posso ser hoje um cristão melhor do que eu fui ontem, e amanhã melhor do que eu estou sendo hoje. Há um crescimento constante. Há espaço para crescimento enquanto aqui estivermos neste mundo. Ninguém conseguiu jamais crescer tanto que não tivesse mais como crescer. E às vezes nós temos a impressão de que alguém diz assim: bom, eu já estou satisfeito, então eu já vou cruzar os braços, não vou fazer mais nada, eu não vou fazer mais esforço nenhum, não vou buscar mais, porque eu já estou me sentindo completo. Eu diria, pobre daquele que assim pensa, que não é assim que funciona. Esse material aqui é inesgotável. Jamais conseguiremos aprender tudo que traz esse compêndio chamado Bíblia Sagrada. A palavra revelada por Deus. O autor da Bíblia é o próprio Deus. Escritores foram vários, inspirados pelo Espírito Santo, que foi o mesmo Espírito que inspirou a todos. Portanto, a autoria da Bíblia é única. Deus usou em várias ocasiões diferentes, em cerca de 1.500 anos de ponta a ponta.
e cerca de 40 escritores diferentes, mas ele mesmo é o autor. Então, esgotar isso aqui, não houve no mundo quem esgotasse. E se você acha que você já estudou bastante, saiba que você está equivocado. Não estudou. Tem muito mais para aprender. E quanto mais você estudar, quanto mais você buscar, quanto mais você ir completando, mais vai se completando o seu lado de homem espiritual, mulher espiritual, pessoa que se dedica inteiramente ao que Deus tem a nos trazer. Ministério da Reconciliação. Ministério é o que nos foi confiado por Deus. Em que consiste exatamente esse Ministério da Reconciliação? Olha, somos embaixadores. Então nós temos uma missão a cumprir. Nós temos algo a anunciar. Nós temos algo a dizer. E qual é a grande mensagem? Deus estava em Cristo reconciliando consigo o mundo. O mundo precisa saber disso. O mundo precisa ser informado disso. E Deus nos confia esse ministério. É isso que vocês precisam dizer. Quando Jesus diz aos seus discípulos no final do seu ministério, quando a sua caminhada terrena termina, ele diz: ide. O ide não significa assim, diz, vá daqui até ali, não. Enquanto você estiver indo, não importa para onde, indo comprar pão, indo para o trabalho, vindo do trabalho para casa, enquanto você estiver indo, faça discípulos. Agora, ao longo da caminhada, muitas vezes nós temos entendido que muitas pessoas têm colocado isso como, o ID eu tenho que ir sair como missionário daqui para pregar o evangelho na África, digamos, ou na China, ou não sei onde. Mas não é só isso, não. Enquanto você está indo para o seu trabalho, comprando pão, conversando com o vizinho do lado, faça discípulos. Enquanto estiver indo, não importa para onde. Não importa para onde. Indo para casa, indo para o seu trabalho, indo para qualquer lugar. Ou seja, ao longo da sua vida, faça discípulos. E aí diz, façam discípulos. Ensinando quem? Ensinando, aí as traduções às vezes trazem uma dificuldade aí. Quando diz, ide fazer discípulos de todas as nações. Ensinando, não as nações, mas os discípulos. Aqueles que se renderem aos pés de Jesus, ensinando esses discípulos a guardarem todas as coisas que eu vos tenho mandado. Essa é a nossa missão como embaixadores. Deus foi confiado esse ministério. Sem dúvida nenhuma. Deus estava em Cristo reconciliando consigo o mundo. Qual é o propósito de Deus nisso? O que Deus quer alcançar com isso? Essa principal mensagem a ser proclamada, mas proclamada por quem? Por mim e por você. Nós somos embaixadores. Nós somos embaixadores. Os encarregados dessa missão são todos aqueles que, reconciliados com Cristo, um dia tomaram essa decisão de se unir a Cristo por meio da fé. Como diz no versículo 17 desse texto que eu li logo no início, que diz: portanto, se alguém está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas passaram, eis que novas se fizeram. Esses são os que compõem o grupo de embaixadores de Cristo. Já no versículo 19 dessa mesma sequência, diz: ou seja, que Deus estava em Cristo reconciliando consigo o mundo, não levando em conta os pecados dos homens, e nos confiou o ministério da reconciliação. Então, quando Deus, por assim dizer, fecha os olhos para os pecados do passado, antes da nossa conversão, Deus não leva em conta o que nós fizemos lá no passado. A partir do momento em que eu reconheço a minha incapacidade de me salvar por mim mesmo e reconheço que eu preciso de Jesus Cristo como meu Salvador, me rendo a Ele, o que ficou para trás ficou
no esquecimento. E eu gosto muito de uma expressão que diz que Deus lançou os nossos pecados nas profundezas do mar. Nas profundezas do mar. Aí eu fui verificar qual é a profundeza do mar. A parte mais profunda do mar tem mais profundidade do que a montanha mais alta. Então eu fico imaginando, Deus lançou os meus pecados lá naquela profundeza. Ninguém mais mexe nisso. Então o passado fica para trás. Não incomoda mais. O inimigo, o Satanás, muitas vezes continua nos acusando, querendo dizer, mas aquilo que você fez lá no passado ainda tem reflexo. E vai nos acusando. E vai trazendo dificuldades no nosso relacionamento com Deus e com o próximo. Por causa de situações vividas no passado, que são jogadas novamente na nossa mente, através da ação do inimigo, dizendo isso e aquilo. Eu soube de uma história que um conselheiro, havia um moço que tinha sérias dificuldades com isso, eu sempre fico na dúvida se é que eu realmente sou salvo, porque eu tenho esse sentimento assim, assim, assim. Satanás colocando na sua mente. E aquele conselheiro diz assim, olha, arranje uma estaca de madeira de lei e uma marreta. E vai lá no fundo do quintal e crava essa estaca na terra. Vai colocando até deixar só um pedacinho do lado de fora, como testemunha. E toda vez que você vier com essa ideia, Satanás vem com essa ideia na sua mente, você vai lá e diz, a testemunha está aqui, a estaca está aí, que essa testemunha de que eu tenho os meus pecados todos perdoados. É uma forma de dizer, ter alguma coisa palpável, né? Para dizer, não, eu tenho uma testemunha de que os meus pecados estão perdoados. Era aquela estaca, apenas para ilustrar, ou para ajudar aquela pessoa. Mas interessante que, às vezes, acontece que nós ficamos nessa dúvida. Será que eu estou entre aqueles que foram perdoados? Então, quem são os proclamadores? Todo aquele que já teve a sua reconciliação com Cristo já feita. Então, qual deveria ser o nosso esforço se Deus não considerou mais os nossos pecados do passado? Qual deveria ser o nosso esforço? Não pecar mais. Não pecar mais. Nunca mais. Eu sei que você vai dizer, mas isso não funciona, e não funciona mesmo. Mas esse deveria ser o nosso esforço. Dado o grande amor que Deus demonstrou por nós, perdoando tudo aquilo que eu fiz no passado, coisas contrárias à vontade de Deus, mas quando eu reconheço a minha situação de incapacidade e reconheço Jesus como meu Salvador, isso ficou para trás. Porque Satanás muitas vezes quer nos atrapalhar, colocando na nossa mente de que não é bem assim. Você tem coisa para pagar ainda. Não tem não. Não tem. Porque a Bíblia diz que isso ficou para trás. Agora, deveria ser nosso esforço não pecar mais. Sabe-se que isso não funciona. Mas eu disse, deveria ser. Deveria ser nosso empenho. Que Deus nos considerasse com capacidade para fazer isso. Interessante que nós, em geral, nós conhecemos de cor o que está em em Romanos 3, 23. A gente sabe de cor, não sabe? Né? Pois todos pecaram e separados estão da glória de Deus. Não precisa nem abrir a Bíblia, né? Mas os versículos seguintes, você sabe? 24 e 25? Duvido. Olha o que diz 24 e 25. Sendo justificados gratuitamente por sua graça, por meio da redenção que há em Cristo Jesus. Deus ofereceu como sacrifício para propiciação mediante a fé, pelo seu sangue, demonstrando a sua justiça. Em sua tolerância havia deixado impunes os pecados anteriormente cometidos. Outra vez, essa ideia que eu ainda disse ainda há pouco. O que ficou para trás, ficou para trás. Deus não se preocupa mais com o perdão concedido. Uma vez perdoado, perdoado definitivamente. Ainda que Satanás queira colocar na nossa mente
a ideia de que nem tudo está resolvido. Que eu ainda preciso fazer isso e mais aquilo para alcançar o perdão definitivo. Cristo perdoou os meus pecados. Romanos 3, 24 e 25 deve ser incluído no 23, que nós conhecemos de cor. Então, esses versos mostram o valor que o contexto tem, a redenção. Redenção. Resgatados. Estávamos literalmente afastados de Deus, perdidos no pecado, mas Deus nos resgata dessa situação para colocar-nos novamente em comunhão com Ele. Comunhão direta com o Senhor. No grego secular, a palavra descreve como um conquistador libertando, digamos assim, prisioneiros, ou um mestre resgatando um escravo, ou ainda a redenção de um povo que estava sob o domínio de um povo estrangeiro. Essa é a ideia, trazer de volta, trazer para casa, trazer para junto de si outra vez. Por causa do desvio ocorrido no Éden, a humanidade está separada de Deus. E Deus, por meio de Jesus Cristo, quer trazer o ser humano de volta ao seu convívio. Essa é a mensagem que nós temos que resgatar. Qual é o preço? O sangue derramado na cruz do Calvário. A cena do Calvário é cruel, inimaginável, mas ela é repleta de amor. Repleta de amor de Deus. O sangue, o correto relacionamento com Deus através do sangue, Deus apresentou Cristo como sacrifício para a expiação e reconciliação do ser humano, que foi separado da comunhão desde a ruptura no Éden, separado da comunhão com Deus. O companheirismo com Deus só poderia ser alcançado ou refeito através da remoção do pecado que fazia a separação entre o Criador e a criatura. O julgamento de Deus foi colocado na íntegra, de forma completa e total sobre Jesus Cristo, que tomou o nosso lugar naquela cruz. O sangue de Cristo tornou-se o vínculo que une o ser humano a Deus e habilita para as provisões do conserto de Deus, da restituição da comunhão com Deus. O sangue de Cristo é eternamente a única maneira de haver um relacionamento correto entre o Deus Santo e Imaculado e o ser humano que lá no Éden quebrou a aliança que Deus havia feito com ele, com o ser humano. Ser humano, outra vez pensando a humanidade. Nós somos embaixadores. E qual a mensagem? Qual a mensagem que devemos proclamar como embaixadores que somos? Eu trago aqui 4 versões das Escrituras sobre essa mensagem. Da Revista Corrigida, diz assim: rogamo-vos, pois, da parte de Cristo, que vos reconcilieis com Deus. Revista Corrigida. NVI. Por amor a Cristo, lhes suplicamos, reconciliem-se com Deus. A Almeida, século 21. Assim, suplicamos-vos por Cristo que vos reconcilieis com Deus. A NTLH, nova tradução da linguagem de hoje, diz: em nome de Cristo, nós pedimos a vocês que deixem que Deus os transforme de inimigos em amigos dele. Essa é a mensagem do embaixador e da embaixadora a ser anunciada. Por amor a Cristo, lhes suplicamos, reconciliem-se com Deus. A Bíblia diz que Cristo se fez pecado. Cristo se fez pecado. No capítulo 20, aliás, versículo 21 do capítulo 5, de 2 aos Coríntios, Deus diz assim: Deus tornou pecado por nós aquele que não tinha pecado. Deus tornou pecado por nós aquele que não tinha pecado, para que nele nos
tornássemos justiça de Deus. É meio misterioso esse negócio, mas é isso que acontece. Jesus Cristo não morreu pelos seus pecados, mas pelos nossos pecados. Ele não morreu pelos seus porque ele não tinha, nunca pecou. Então ele não morreu pelos seus pecados, ou por causa dos seus pecados, porque não havia. Mas ele tomou sobre si os nossos pecados, os meus, os seus, da humanidade. Por esses ele morreu. Como é que isso funciona? Deus não tem como se relacionar com o pecado. Esse pecado teria que ser tirado para que Deus pudesse se relacionar com o ser humano. Por isso que vem Jesus. Toma a nossa posição, porque não haveria ser humano na face da terra, como não há até hoje, nem haverá, que não tenha pecado. Por causa da ruptura no Éden. A raça humana, a humanidade se desviou de Deus. Então não há ser humano, nunca houve nem haverá, que pudesse, digamos assim, salvar-se por si só, porque não tinha pecado. Não existe. Então Deus teve que vir na pessoa de Jesus Cristo, na pessoa do Filho, tornar-se um de nós, vindo do Natal, nascido em Belém, cumprindo seu ministério e morrendo naquela cruz em nosso lugar. Interessante, há um episódio, há um momento da crucificação de Jesus, que Jesus diz assim: Pai, por que me abandonaste? Ele se sentiu abandonado pelo Pai. Porque Deus virou as costas, naquele momento virou as costas para Jesus, porque Deus não tem como se relacionar com o pecado. E naquele momento Cristo está levando sobre si os nossos pecados. Jesus não morreu pelos seus pecados. Ele não tinha pecados. Morreu pelos meus pecados, pelos seus pecados, pelos pecados de todo ser humano. Por isso, Deus não poderia ignorar a maldade do coração humano, portanto, não havia essa condição. Essa maldade tão evidente, que basta olhar para nós mesmos, olhar para o nosso redor, que a gente vê o pecado em abundância funcionando por aí. Quantas vezes nós nos pegamos dizendo assim: eu não queria fazer isso, acometi fazendo uma coisa errada. Porque nós somos pecadores. Somos pecadores. Agora, coisas diferentes das normais ocorreram lá no Monte Calvário, naquela referida sexta-feira. Lá não era simplesmente mais uma sexta-feira, aquele local de crucificação. As crucificações eram comuns e ocorriam em grande número, mas naquela sexta-feira não se tratava de simplesmente mais um sendo martirizado. Antes de entregar o seu espírito, já no final daquela tarde de sexta-feira, Cristo disse: está consumado. Está consumado significa nada mais resta a se fazer. Nada mais pode ser feito para que você, ser humano, tenha a possibilidade de reconciliar-se com Deus. Tudo que tinha que ser feito está feito. Agora, é interessante um ato simbólico que acontece nesse momento, quando Jesus diz está consumado, a cerca de 600 metros dali. Porque do local da crucificação até o templo havia cerca de 600 metros. Distância curta. E algo acontece interessante ali. Tem uma planta do templo aí. Você tem uma ideia? Essa parte aqui é o chamado Santo dos Santos. A parte da frente do templo, onde havia a coisa, e aqui uma cortina, Santo dos Santos. Esse Santo dos Santos aqui, ele tem o quê? Tem cerca de 9 metros aqui, 9 metros assim de frente a fundo e 9 metros de altura. Segundo consta, essa cortina, que no momento que Jesus fala lá no Gólgota, está consumado, essa cortina rasga-se. Aliás, essa cortina está aqui, porque aqui, depois dessa cortina, só o sumo sacerdote entrava uma vez por ano para oferecer sacrifícios. Não tinha acesso para mais ninguém. Somente o sumo sacerdote
o principal dos sacerdotes, tinha acesso para oferecer sacrifício pelo povo uma vez ao ano. Quando Jesus diz está consumado, esse véu do templo é rasgado não daqui para lá, mas de lá para cá, de alto a baixo. Sabe qual era a altura desse véu? 9 metros. Então, como é que um ser humano poderia rasgar esse véu? É obra divina. Simbolicamente, isso quer dizer o seguinte, que daqui para frente nada mais resta fazer. Qualquer um tem acesso ao Santo dos Santos. O véu do templo não existe mais. É isso que precisamos ver. Com o sacrifício de Jesus, com o está consumado, proclamado naquela cruz, nós temos acesso direto ao Pai, por meio de Jesus Cristo. Coisa que não havia até então. Apenas o sumo sacerdote, uma vez por ano, podia passar, varia atrás daquele véu para oferecer sacrifício pelo povo. Está consumado, diz Jesus. E o véu do templo é rasgado de alto a baixo. O véu que impedia o acesso ao Santo dos Santos não existe mais. Não é que alguém, de uma forma talvez travessa, pega e rasgue. Não. Ele é rasgado de alto a baixo. Obra divina, não obra humana. Deus remove aquilo que era empecilho para o ser humano chegasse à sua presença. Hoje, por meio da fé em Jesus, nós temos acesso ao Pai. Essa é a grande diferença daquilo que nós tínhamos até então. Somos embaixadores. O embaixador tem mensagem a proclamar. Embaixadores e embaixadoras. Eu acho que o feminino é embaixador e embaixadora. Então, embaixadores e embaixadoras que têm uma mensagem a proclamar. Por amor de Cristo, lhes suplicamos, reconciliem-se com Deus. Essa é a mensagem principal a ser proclamada. Pelo amor de Cristo, nós lhes suplicamos, reconciliem-se com Deus. Eu não sei, Clebson há pouco fez esse apelo aqui. Eu não sei se todos aqui já tiveram oportunidade de fazer essa sua decisão ao lado de Jesus. Mas nós estamos aqui hoje, mais uma vez, proclamando como embaixadores de Cristo, trazendo essa mensagem. No amor de Cristo, pedimos, reconciliem-se com Deus. Quando Paulo escreve a sua carta aos Coríntios, ele diz, nós somos os embaixadores e temos essa mensagem a proclamar. E você precisa ter consciência disso. De que não há outro caminho a não ser Jesus Cristo. E se você ainda não está nesse caminho, não perca mais tempo, não. Reconcilie-se com Deus. Esse é o propósito do Senhor. É por isso que veio Jesus ao mundo. É por isso que Jesus morreu. Não pelos seus pecados, mas pelos meus e os seus pecados. E os teus pecados, os nossos pecados. É por isso que ele diz está consumado. Não resta mais nada a ser feito. Porque tudo que tinha que ser feito para a redenção do homem está feito. Por meio da morte de Cristo na cruz do Calvário. Portanto, pense nisso. Eu quero continuar um pouco o apelo de Clebson aqui. Se há alguém que hoje à noite quer dar esse passo importantíssimo, o melhor, mais importante passo da sua vida, renda-se a Jesus, venha à frente, siga esse caminho com fé e coragem, dizendo, eu quero reconciliar-me com Cristo, com Deus por meio de Jesus Cristo. Alguém? Esse é o momento. Você pode fazer isso. Não deixe para amanhã, não deixe para depois. Talvez seja tarde demais. Você que me ouve através das redes sociais, se você ainda tem dúvidas até então, não continue mais em dúvidas. Reconcilie-se com Cristo. Entregue a sua vida.
E qualquer coisa se comunique no chat aí para nós podermos orar por você, entrar em contato com você. Para que os céus se alegrem com a sua decisão. E o objetivo de Deus é que essa mensagem chegue a todos e que todos possam fazer a sua decisão ao lado de Jesus Cristo. Vamos orar. Senhor nosso Deus, obrigado porque nos confiaste, ó Deus, o ministério da reconciliação. E obrigado porque nós temos uma mensagem a ser proclamada. Nós temos uma mensagem a ser levada para aqueles que ainda não tiveram oportunidade de reconhecer-se como irremediavelmente pecadores e perdidos e terem sido colocados diante da necessidade de reconhecer isso e reconciliar-se contigo por meio da fé em Jesus. Que possam, ó Deus, tomar essa decisão o quanto antes que seja tarde demais, antes que as portas se fechem, mas que haja, ó Deus, oportunidade para que se salvem ainda hoje. Abençoa aqueles que estão conosco aqui nesse local, abençoa aqueles que nos ouvem através das redes sociais, para que Deus, o teu Santo Espírito, toque no coração de cada um que ainda está necessitado de fazer essa decisão. Jesus exclamou naquela cruz, aquela sexta-feira à tarde, está consumado o caminho, a tua presença está aberta por meio da fé em Jesus Cristo. Ajuda-nos, Senhor, a termos certeza disso no nosso dia a dia. E que nós possamos levar avante essa mensagem que a nós foi confiada. Que sejamos mais e mais tidos como embaixadores da mensagem de salvação por meio de Jesus Cristo. Oramos em nome dele. Amém e amém.